Hello everyone! O assunto desse vídeo ainda é posse, porém de uma forma diferente. Hoje a gente vai tratar dos possessive adjectives, que são traduzidos literalmente como adjetivos possessivos. Porém, no português, a gente trata isso como pronomes possessivos, tá? No inglês, a gente tem uma pequena diferença de pronomes possessivos para adjetivos possessivos, porque nós temos outras palavras que funcionam dessa forma, como os pronomes possessivos também, vocês aprenderão mais à frente. Então, aqui hoje, a gente vai ter palavras que têm o mesmo funcionamento dos pronomes possessivos do português, porém, são chamadas de possessive adjectives, adjetivos possessivos. E, teacher, por que tem esse nome de adjetivo? Vou lembrar a vocês uma diferença muito básica naquilo que vocês aprenderam com certeza no português. Pronome é uma palavra que substitui nomes. E adjetivos são palavras que acompanham nomes, acompanham substantivos. Então, hoje a gente vai ver um conjunto de palavras que acompanham nomes, acompanham substantivos, desculpem, com o objetivo de atribuir posse desses nomes, desses objetos, às pessoas, tá? É o que no português a gente utiliza como meu, seu, dele, dela, nosso, nossa, deles ou delas. Ok? E todas as vezes que a gente vai fazer o estudo dessas palavras, a gente sempre relaciona os possessive adjectives do jeito que está nessa coluna, com os subject pronouns, que são os pronomes pessoais. Por quê? É para a gente compreender que possessive adjective, qual possessivo, se refere a qual pessoa. Por exemplo, quando eu quero falar que eu tenho algo, que é a primeira linha, eu utilizo o possessive my, que significa meu ou minha. Quando eu quiser falar que você tem algo, you, ou vocês têm algo, porque o you pode ser singular ou plural, a gente utiliza o your, que significa seu, sua, seus, suas. E muito cuidado com esse seu, sua, tá, gente? Porque no português, nós costumamos utilizar o seu e sua para nos referirmos às coisas que ele ou ela tem. E isso não acontece no inglês. O seu ou sua, essa tradução, esse significado, só pode ser correspondido ao your, ou seja, a gente só pode utilizar quando a gente vai falar que você tem alguma coisa, tá bom? Quando ele tem algo, he, a gente fala que essa coisa é dele, his. Quando ela tem algo, she, a gente fala que essa coisa é dela, her. Quando for o possuidor, um animal, uma coisa, um animalzinho, por exemplo, um cachorro tiver uma casa, it, a gente fala que essa coisa é its, ok? Dele ou dela. Quando nós temos alguma coisa, we, o possessive que a gente utiliza para expressar nosso ou nossa é our. E por último, quando eles ou elas tiverem alguma coisa, they, o possessive que a gente utiliza para falar deles ou delas é their. Mais uma coisinha muito importante aqui. Quando a gente utiliza esses pronomes possessivos no português, geralmente a gente os coloca depois do substantivo, depois do nome. Por exemplo, a casa dele é rosa. Isso acontece. Ou antes, a minha casa é rosa. No inglês, os possessives são sempre utilizados antes do nome do objeto, ok? Os exemplos que nós vamos utilizar hoje são todos em referência ao vídeo que tratava sobre o possessive quando a gente utiliza o apóstrofo S. Para que fique bem claro para vocês essa atribuição da posse quando a gente utiliza os adjetivos possessivos. Então, vamos aos exemplos. Muita atenção!
Olha o primeiro. Priscilla's book is green. O livro da Priscila é verde. De quem que é esse livro? O livro é dela. Portanto, se a gente quiser expressar que o livro dela é verde no inglês, a gente precisa utilizar o adjetivo possessivo her. E o lugar do adjetivo possessivo, pessoal, é exatamente antes da palavrinha book. Por quê? Porque book é o objeto, é o substantivo que ela possui, ok? Olha a estrutura da frase, como se modifica quando a gente utiliza o adjetivo possessivo. Her book is green. O livro dela é verde. Mais um exemplo. This is Alice's doll. Essa é a boneca da Alice. Esse foi o exemplo de semana passada, utilizando o apóstrofo S. Agora, hoje, a gente vai construir a nossa frase falando que essa é a boneca dela. E o dela, como a gente já sabe, é her. Mas o her não pode ser colocado depois da palavra boneca, porque a gente já viu que os adjetivos possessivos no inglês sempre vêm antes do objeto que é possuído. Então, a forma correta é This is her doll. Vocês observaram que essa palavrinha substitui o nome do dono? Olha só, a gente retirou o nome da Alice, retiramos o nome da Priscila. E nessa próxima frase, em que a gente vai falar da bola do Vitor, a gente vai retirar o nome do Vitor também. Olha só, Vitor's ball is colorful. A bola do Vitor é colorida. Se a gente quiser utilizar um adjetivo possessivo, falar a bola dele é colorida, vamos tirar o nome do Vitor da história. His ball is colorful. Teacher, por que você utilizou o his aqui? Porque o his é que significa dele quando a gente fala sobre he, ok? Outro exemplo. This is Julius' house. Essa é a casa do Júlio. Essa é a casa dele. Lembrem-se que o his, que significa dele, deve ser colocado antes do objeto que o Júlio possui e no lugar do nome do Júlio. Olha só. This is his house. Essa é a casa dele. Lembram do Diesel, que é o cachorrinho do Vitor e do Gustavo? Olha só. Diesel is Vitor and Gustavo's dog. Diesel é o cachorro do Vitor e do Gustavo. Diesel é o cachorro deles, o Diesel tem mais de um dono. Portanto, Diesel is their dog. É o cachorro deles. O their substitui o nome do Vitor e do Gustavo e entra antes da palavrinha dog, que é o que o Vitor e o Gustavo possuem, ok? Arthur and Davi's cat is gray. O gato do Arthur e do Davi é cinza. O gato deles é cinza. Mais uma vez, a gente tem um gato com dois donos. Olha só. Vamos retirar o nome do Arthur e do Davi dessa frase e utilizar um adjetivo possessivo? O adjetivo possessivo correto é their. Por quê? Porque estamos falando do Arthur e do Davi, que são eles. E o their tem que entrar no lugar do nome do Arthur e do Davi. E tem que ser colocado antes do objeto que eles possuem. Their cat is gray. O gato deles é cinza. E o último exemplo que eu nem consigo construir com apóstrofo S. Porque eu só quero falar que esse carro aí é meu. E ele é muito bonito. My car is beautiful. Meu carro é bonito. Observem que aqui a gente utilizou o my, que significa meu, antes do car. Inclusive na mesma ordem que a gente utiliza no português. Não é? Essa foi a nossa explicação sobre os possessive adjectives. Caso haja alguma dúvida, feel free to ask. Sintam-se à vontade para perguntar. Kisses.